A nova geração de rastreamento da Koble está ajudando frotas de todo o Brasil a reduzir custos e tornar a operação mais eficiente. Tenha total controle da jornada de trabalho, identificando qual condutor usa qual veículo. Integre seu cartão combustível ao sistema e ganhe mais precisão nas informações de consumo. E claro, acompanhe seus veículos em tempo real, reveja trajetos e tenha visibilidade em todos os detalhes. É simples, é fácil, é Koble. Eu sou o Nil da Bom Transporte, empresa que está há 42 anos no mercado. Conseguimos aumentar muito a qualidade com os nossos clientes, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Cyber, baú, caminhão 3/4, até toco, truco e rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Sabe aquela Logitech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a FredFi. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre os valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo de celular. Venha nos conhecer! Ser protagonista em relação ao desenvolvimento e carreira é assumir a iniciativa de construir o nosso crescimento, respeitando o que somos e o que acreditamos. Você sente a necessidade de se desenvolver para permanecer competitivo na nova logística? O Plano Prêmio da Log School leva os melhores e mais atualizados conteúdos de logística até você. Mais de 275 horas de aulas e muito mais. Para participantes da 5ª edição da Log Conference, sortearemos 5 bolsas gratuitas de 1 ano ao longo do evento. Sejam muito bem-vindos à 5ª edição da Log Conference. É um prazer enorme estar aqui novamente falando sobre logística, gestão, liderança, junto com uma turma muito especial. A gente vai falar hoje de um tema que ainda não é tão conhecido no mercado, ele ainda não é tão usual, né, na prática, mas é um tema muito relevante para as próximas etapas aí de inovação da sua área logística. Fique de olho, então, na inteligência artificial. Nós vamos falar hoje como ela pode e tem transformado a logística de algumas indústrias. Eu gostaria, então, que o pessoal que está comigo aí se apresente. Por favor, Renato, a Ana, da DHL, o Renato da Frimeza e o Wellington da Expiner. É isso, né, Wellington? Isso. Fiquem à vontade, gente. Se vocês quiserem se apresentar, por favor, para todos. Ok. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, eu sou gestor nacional de transportes aqui da Frimeza, no Paraná, Medianeira. Quero poder contribuir com vocês e com essa live, com esse momento tão especial, da melhor forma possível.
estou aberto, né, aí a qualquer pergunta, mostrar como que nós estamos buscando essa questão da tecnologia, das inteligências artificiais no meio logístico, como que isso pode e deve interferir todo o curso da minha gestão aqui na empresa. Tudo bem? Bem-vindo, Renato, e obrigada novamente aí pela tua disponibilidade. Imagina. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Blanco. Eu sou vice-presidente de operações na DHL Supply Chain, responsável pela área de tecnologia e de e-commerce. Meu namoro aqui com inteligência artificial começou há algum tempo. Em 2017 e 2018, eu fiz um período sabático e fui estudar no MIT, onde eu fiz um mestrado, e a minha tese de mestrado foi em inteligência artificial aplicada à cadeia de suprimentos. Então, espero poder contribuir um pouquinho aí com a experiência teórica e também com a experiência prática de como a gente pode usar a inteligência artificial para melhorar os nossos processos aí de supply chain. Que ótimo. Muito bom ter você, viu, Ana, novamente, viu? Muito bem-vinda. E que com certeza você irá contribuir muito conosco aí com a sua vivência e também com a sua experiência aí geral do IAR, né? Obrigada novamente pela sua disponibilidade. Sei que a sua agenda é complicadíssima, a gente conseguiu um encaixe e a Ana está conosco. Wellington, por favor. Sim, olá pessoal, meu nome é Wellington Oliveira, eu sou fundador da Expainer. A Expainer é uma consultoria que ajuda a trazer empresas de tecnologia de fora para o Brasil. Então, eu acabo tendo bastante contato com diversos tipos de empresas de tecnologia, e principalmente inteligência artificial nesse momento, né? Antes da Expander, eu trabalhei bastante anos aí no mercado de tecnologia, representei algumas tecnologias de analytics, né, análise de dados, e mais recentemente eu fui country manager da Rolex, né, que era uma empresa de inteligência artificial que também tinha algumas aplicações para logística e supply chain. Então, estou bem contente de estar aqui com vocês, contribuindo para essa discussão hoje. Que bacana, muito obrigada novamente também, viu, Wellington? Vai ser muito rico, com certeza, todo esse debate aqui. Espero que quem esteja nos assistindo também perceba, né, esses valores da inteligência artificial e consiga pegar algumas dicas que possam ser criadas no dia a dia, né, e aplicadas no dia a dia de cada um. Para começar, gente, assim, inteligência artificial é bem macro, né? É um assunto amplo. Se você for procurar nos sites de busca, você vai encontrar uma enormidade de assuntos relacionados à inteligência artificial. Focados dentro da logística, né? Quando a gente traz para dentro da logística, eu gostaria de abordar o primeiro ponto, o que é exatamente a inteligência artificial? O que é ela? O que ela faz? Por que ela é importante? E quem sabe aí por que ela estará nos próximos passos dos logísticos também. Ana, você gostaria de começar a abordar um pouco do assunto? Bom, posso começar. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, né? Porque dependendo de para quem você perguntar, você vai ter uma resposta diferente. Se você perguntar para o cientista de dados, ele vai te dar uma resposta. Se você perguntar para o engenheiro, ele vai te dar outra resposta. Se você perguntar para um neurocientista, ele provavelmente vai te dar uma resposta diferente. Nenhuma delas é completamente certa, mas também não é completa, né? Então, esse é um assunto difícil de ser exaustivo. Mas, de uma maneira geral, a inteligência artificial ela é composta de algoritmos capazes de sentir, compreender ou agir. Né? Então, quando a gente fala de sentir, do que a gente está falando? Né? São algoritmos ou são máquinas, né? Que conseguem sentir da forma como um ser humano, ou seja, sentir uma imagem, sentir uma fala, compreender isso que está sendo, né, capturado. Então, é mais do que só entender que isso é uma figura, é entender que figura é essa, né? Ter essa compreensão. E aí, ser capaz de agir em relação a isso, né? Depois de perceber e entender o que foi capturado, como é que eu tomo uma ação, como é que eu tomo uma decisão de maneira autônoma. E aí vem um segundo conceito que eu vejo muitas vezes ser confundido. A inteligência artificial, de uma maneira geral, ela permite com que
as máquinas que estão sob a sua gestão, vamos dizer assim, que estão usando inteligência artificial, elas atuem de maneira autônoma, que é diferente de automatizado. Eu vejo muita gente olhando para processos, olhando para equipamentos que são automatizados e que, na verdade, só são capazes de fazer aquele mesmo processo da forma como eles foram programados, sem nenhum tipo de autonomia, sem nenhum tipo de compreensão, vamos dizer assim, e chamam isso de inteligência artificial, né? Então, acho que aqui o primeiro conceito que a gente precisa separar bem é o conceito de ser autônomo versus ser automatizado. Então, por exemplo, a gente pode ter um robozinho que anda por um fio indutor e sempre percorre o mesmo caminho da mesma forma, com a mesma velocidade, do mesmo ponto A ao mesmo ponto B, e isso é automatizado, mas ele não é autônomo. É diferente, por exemplo, de um robozinho que ele é capaz de percorrer qualquer caminho. Se ele encontrar algum obstáculo no meio do caminho, ele toma uma decisão, né, sozinho, sem precisar de uma interferência externa, de devo seguir ou devo parar, devo virar ou devo continuar, de forma independente, né? Então, a inteligência artificial, eu acho que ela se resume a isso, né? São algoritmos ou são máquinas capazes de sentir, de compreender aquilo que está sendo sentido, né, ou capturado, e de agir em relação a esses inputs de maneira autônoma. Perfeito. E aí, dentro do supply chain, a gente vai ter uma enormidade de aplicações já conhecidas, e eu acho que uma quantidade muito maior ainda de aplicações não conhecidas ou ainda em fase exploratórias, né, de como utilizar essas capacidades. Lembrando sempre que qualquer coisa que pareça simples, de fato, ela precisa, do ponto de vista de inteligência artificial, lembrando que esses algoritmos praticamente são todos construídos em cima de bases estatísticas, né? Então, o autônomo, ele vem de um aprendizado estatístico. Eu já vi muitas vezes isso, e isso significa A, logo, quando isso acontece, a probabilidade que eu tenho de que esse A seja verdadeiro é X, e aí eu acho dessa maneira, né? No fundo, são algoritmos estatísticos, só que eles são movidos por uma quantidade enorme de dados, né? O aprendizado de uma máquina em relação à inteligência artificial, ele é diferente do aprendizado de um ser humano, que às vezes com poucos dados a gente consegue aprender. A máquina, ela precisa de muitos e muitos dados para ser treinada para aprender. Então, isso requer também uma capacidade computacional bastante diferenciada, né, para possibilitar com que a máquina de fato atue da maneira adequada. E aí a questão do dado é outro, né? É outro tema muito importante em todo esse processo de inteligência artificial e de como que a gente faz para usar inteligência artificial. Banco de dados enormes, né? Com informações salvas para que depois você possa utilizar para que ela possa aprender, como a Ana bem disse. E até quando a gente comentário, Maria, claro, desculpa interromper, eu acho que, resumindo bem aí o que a Ana acabou de descrever, né, eu acho que uma outra forma de descrever, ela até acabou mencionando no final, né, essa parte do aprendizado, né, uma outra forma de resumir o que é inteligência artificial é, digamos, tentar emular, né, através de máquinas, o aprendizado humano, né? Poderia ser tão simples como isso, né? Então, a própria Ana falou, né, essa quantidade de dados que nós, como seres humanos, não precisamos tanto, né? Uma máquina precisa muito mais, né? Então, por exemplo, nossa capacidade cognitiva de reconhecer padrões, né? Que é digamos, uma funcionalidade básica aí da inteligência artificial, né? Existe esse treinamento, né, da máquina para tentar emular o que para a gente é tão natural, né? Que é reconhecer um padrão, algo que se repete, né? Então, assim, só ir reiterando e resumindo aí, né, o que a Ana explicou tão bem, eu vejo assim, inteligência artificial nada mais é do que
uma emulação, né, uma simulação do nosso processo de aprendizado e todos os benefícios, né, e aplicações que isso vai ter em supply chain, né, logística primeiramente, e outras áreas também, né. Legal, Wellington. O que é bacana nesse processo é que, assim, diferente do que acontece com o ser humano, que esses padrões, né, que esse aprendizado ele é único, então cada pessoa que vai aprender alguma coisa parte do zero e precisa passar por todo o processo para ser capaz de aprender. Quando a gente está falando de máquinas ou de inteligência artificial, à medida que o algoritmo aprende, se ele está num network, né, se ele está numa rede, tudo que ele aprende, a rede inteira passa a saber. É relacionado. Então, tem Você um multiplica. efeito de rede que é muito diferente do aprendizado humano, né? Que no caso do homem, a gente sempre parte do zero. No caso da máquina, a gente sempre parte daquilo que já foi aprendido e a gente só constrói em cima reaproveita o aprendizado daquilo. Né? Isso é bem... É uma multiplicação do resultado, olha que bacana. Eu acho isso fantástico, porque apesar de eu sou um grande entusiasta da questão da inteligência artificial, apesar de eu estar do lado do usuário, e eu também acho que nada superaria o pensamento humano, mas o que é fantástico é isso que a Ana falou, que o Wellington falou, né? A questão da rede, a questão de eu não partir do zero, né? Nada mais fantástico que a mente, mas assim, qual a capacidade de armazenagem e de retenção daquilo que eu aprendi no decorrer do tempo, como que eu vou multiplicar isso e de onde eu vou começar se não for do zero, né? Então, assim, essa questão é muito interessante, a questão do compartilhamento das experiências e de como que isso pode partir de uma velocidade já avançada em determinados processos que a gente tem na logística. Por mais pessoas que eu tenha na minha área, eu jamais vou conseguir pensar como um megacomputador. Com 800 pessoas que eu tiver aqui, eu der um problema, é óbvio que em segundos eu teria esse resultado, se ele já estiver aprendido, né, do que eu tentar desenvolver do zero aqui por mais pessoas que eu tenho. Eu acho isso fantástico. E o contrário também é verdadeiro, né, Renato? Você vai ter a inteligência artificial trabalhando em prol dos humanos, mas ele nunca irá substituir um ao outro, né? Exatamente. Então a gente tem mudanças na função, mudanças na profissão, né? Um crescimento maior aí de aprendizado humano que a máquina não irá substituir. Então isso também é uma importância da diferença. E para a gente entrar um pouco também na prática da logística, pode falar, né? E a questão também da gente voltar ao quanto que isso é diferente da mente humana, que o bisavô ensinou para o avô, que ensinou para o neto, que ensinou para o filho, e alguma coisa mudou no meio do caminho, né? E na máquina, se aquilo for efetivo, eficiente, e ele vai trazer um resultado que é benéfico a todo esse meio, ele perdura sem mudar. Então, esse padrão se repete sem mudanças. Isso que é muito bacana. Exato. Para a gente entrar um pouco, então, dentro, né, do viés logístico, supply chain, da cadeia logística toda que vocês estão comentando, o Wellington, como é que no dia a dia você enxerga, por exemplo, dentro da logística, né, entrando agora um pouquinho mais nos exemplos diários, ou pode ocorrer e pode ser prático utilizar inteligência artificial? Você consegue comentar com a gente? Sim, eu acho que assim, para se começar a falar de inteligência artificial, acho que existem alguns passos, né, anteriores, né? Eu acho que o insumo básico da inteligência artificial são dados, né? E dados podem ser de várias áreas relacionados com vários processos, né? E muitas vezes a questão da coleta dos dados ainda não é a realidade de muitas das empresas, né, hoje de logística no Brasil, né? Talvez o Renato possa até falar um pouco mais adiante, né, da experiência dele, né? Mas digamos que existe uma espécie de jornada, né, de adoção, né, que a gente fala de jornada ou transformação relacionado com o digital. Em primeiro lugar, as empresas têm que ter um certo nível de digitalização, né, onde elas não só coletam dados, mas tratam esses dados e conseguem identificar, né, as áreas que elas podem estar trabalhando, né? Então, antes da aplicação desses algoritmos, né, que a Ana mencionou, existe todo um processo realmente de uma espécie de criação de cultura de dados. E mesmo antes disso, a criação de digitalização das empresas conseguirem ter mecanismos de estarem coletando esses dados, né?
Então, uma vez, né, passada essa primeira trajetória, digitalização, coleta de dados, aí a gente pode estar falando de vários tipos de processos, né, de processos que a gente pode entrar em aplicações da inteligência artificial, falando no contexto mais de logística, né, ou supply chain, né, a gente pode falar de qualidade de dados, né, auxílio a melhorar a qualidade dos dados, né, que é algo muito importante, né, otimização de entregas e vários outros casos de uso, né. Talvez até a Ana pode entrar um pouco mais em detalhe em casos de uso que ela vê no dia a dia, né, da operação, a operação tão robusta, né, como é que ela trabalha, mas assim, antes de entrar nos casos de uso, eu acho que tem que existir essa jornada, né, uma jornada de transformação, uma jornada de coleta e tratamento de dados, porque não adianta você ter o melhor algoritmo, né, o mais automatizado, Inovador. o mais inovador, né, digamos assim, se não existe dados, né, e o dado é um insumo básico, né, então é importante ter essa jornada antes de desembocar realmente nesses casos de uso. Legal, Wellington. Renato, você enxerga isso? Como é que você enxerga essa questão da base de dados, do conteúdo? Como é que no dia a dia é colhido, né, recolhido essas informações, salvo, armazenado? Você percebe que isso é feito, não é feito? Você acha que ainda existem algumas nuances a serem tratadas? Como é que você enxerga isso na operação? Então, olha, para mim, operação, ou no geral? As duas visões, se você quiser contribuir. Eu vou tentar falar no geral para não tentar olhar muito para a minha operação. O que eu entendo de dados é assim, e como que tudo isso da inteligência artificial pode nos beneficiar, o problema do dado, na verdade, é você capacitar as pessoas a saberem interpretar esses dados. É o que eu sempre faço. Eu tento capacitar essas pessoas a interpretar os dados, e aí eu começo uma jornada de um plano tático, onde eu vou conseguir formatar esses dados de uma maneira que eu consiga interpretá-los para trazer para uma visão de gestão. Eu tenho enfrentado às vezes, e isso eu acho que é geral na logística, onde nós temos muitos dados vindos de sistemas diversos, que tentam virar alguns dashes ou alguns relatórios que circulam pelas áreas e esses relatórios às vezes não dizem coisa alguma. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa tomar uma decisão e caminhar talvez, como dizemos hoje, para uma predição e você não consegue. Então, o que eu acho que é o mais importante do dado e o que mais é minha dor é capacitar as pessoas a terem uma visão lógica de como interpretar os dados. Vou dar exemplo. Trabalhei em lugares onde se dizia assim, vamos pagar curso de Power BI ou vamos pagar curso de Excel para todo mundo. Legal. Todos estão aptos a entender o que fazer com o Excel ou com o Power BI quando eu olhar para o meu dado. O meu dado é consistente. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos na gestão da logística, quando a gente olha, né, logística, eu falo, ela é uma ciência exata sempre a partir da primeira ocorrência. Né? Uhum. Então, assim, é exata, está tudo certo. Primeira ocorrência mudou tudo ali para frente, eu criei uma nova lógica. Outra ocorrência mudou tudo. Então, assim, eu vivo de capilaridades. E esse é o grande desafio, eu conseguir interpretar esses dados e trazer por uma realidade onde eu consiga extrair os resultados dessas anomalias que acontecem o tempo todo nos dados da logística. Eu parto de um dado fixo, vamos dizer meu custo de frete. Meu frete é uma tabela. Então, eu pago um determinado valor, quando eu vou conferir, ele é um valor totalmente diferente. E aí, como que eu interpreto todo esse dado? É onde eu preciso, e eu acho, e eu creio, que a inteligência artificial, ela caminha nessa direção de começar a entender a cada movimento novo que eu tenho, a repetição disso, a estatística disso, para começar a me entregar a predição. Muda aqui, muda acolá, porque hoje eu tento mudar tudo por intuição. Então, eu interpreto uma parte do dado, é óbvio, eu interpreto e eu consigo chegar em algum lugar, mas uma boa parte hoje, em função de como é o nosso cenário logístico nacional, eu intuo. Então, eu estou intuindo. Eu acho que chega em 10 dias, eu acho que vai custar tanto. Eu acredito que vai acontecer determinada coisa, pode acontecer e pode não. E a inteligência artificial vem de encontro com essa minha necessidade de resolver, ou principalmente de ter uma antecipação, vamos dizer. Eu quero antecipar os terremotos. Hoje, muitas das vezes, a gente vivencia o terremoto. A gente vivencia essa turbulência no momento
da chegada da entrega ou do fechamento do mês. Então, é uma turbulência porque eu não consegui prever em função da qualidade do dado que eu tenho. Então, resumindo, eu acho que o importante de tudo é conseguir extrair a qualidade de dado ideal dos sistemas, porque, como eu aqui sou uma indústria, eu tenho centenas de sistemas. E, às vezes, nós olhamos e esses dados não batem, ou eles batem, mas de uma forma extremamente cansativa. Leva horas e horas para se formatar um relatório. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar bastante nessa questão. Perfeito, Renato. É isso. Perfeito, ficou bem claro, obrigada. E aí, falando disso, mudando, né? Tudo bem, ultrapassamos a fase de dado, tratamento do dado, como lidar com ele, essas mudanças que o Renato comentou, né? Durante o caminho, sendo salvas em algum lugar, isso tudo, a gente, obviamente, já entendeu que precisa ter, né? Esse número exorbitante de dado gravado e de uma maneira correta para você usar na inteligência artificial. E aí eu queria passar a bola aí para a Ana comentar assim, bom, vencida essa etapa de dados, então vencemos a fase de armazenamento e tratamento desse dado e estamos implantando uma versão, né, de inteligência artificial da logística. Em quais exemplos, né, Ana, você pode trazer para a gente que você já vivenciou, que você já viu na prática dentro da logística, solucionar alguns problemas? Você pode citar para nós? Claro, vou tentar percorrer um pouquinho da cadeia de suprimentos e dando exemplos, né, ao longo dessa cadeia, porque aí a gente consegue também atingir um público maior, né? Então, começo falando que essa primeira etapa não é trivial, né? Para você ter muitos dados, você tem que ter uma operação digitalizada. Se você não tiver, é difícil de você ter os dados. E tratar dado não é tão simples quanto pode, né? Tratar e armazenar dado não é tão simples quanto pode parecer. Mas vamos considerar que essa primeira etapa já foi, né? Eu tô vendo o Wellington fazer assim. Ele que tem bastante experiência na área, acho que concorda comigo. Vamos considerar que essa etapa vamos simplificar, né? Então, vamos começar lá do planejamento, né? Então, a gente começa falando de planejamento e de inteligência artificial em planejamento. A capacidade que a máquina tem de simular cenários é infinitamente maior do que a do ser humano. Por mais que seja um expert, seja lá em que sistema for, a nossa capacidade de pensar nos possíveis cenários e simular os possíveis cenários, ela é muito limitada. A gente acaba olhando um número bastante restrito de cenários e são esses que ajudam a gente a tomar a decisão. Então, a máquina, ela tem aí dentro do planejamento uma capacidade muito maior do que o ser humano, de fato, de prever cenários com base nos aprendizados passados, né? E a gente está falando aí um pouco de logística preditiva e de forecasting e de análise de cenários. Então, isso no planejamento. Existem vários algoritmos que podem ajudar as empresas a fazer isso. E, para mim, aqui, o grande desafio é menos a sofisticação do algoritmo e mais a barreira cultural que a gente tem das empresas, né, que precisa ser vencida em acreditar que aquilo que a máquina está nos dizendo é melhor do que o diretor de vendas ou o vice-presidente de marketing está nos falando. Então, acho que esse é um primeiro exemplo. Depois, movendo um pouco mais aí dentro do supply chain, nos armazéns, a gente tem inúmeras aplicações de inteligência artificial. Então, desde robôs, eu tenho exemplos de operações onde a gente tem frotas de robôs, de centenas de robôs, trabalhando junto com funcionários, mas muitas vezes fazendo um trabalho, né, vamos dizer, de menos valor agregado, muito relacionado à movimentação, o picking, né? E quando a gente está falando de fazer o picking de unidades, o ser humano hoje ainda é mais eficiente do que a máquina para fazer isso. Então, todos os testes, os estudos, os desafios que se faz
são para garantir que os robôs sejam capazes de fazer isso com a mesma eficiência ou com uma eficiência maior do que o ser humano. Hoje a gente ainda não consegue. Então, mesmo em armazéns altamente robotizados, normalmente os robôs eles trabalham muito para movimentar material, não para fazer picking. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem aqui eu consigo adaptar melhor os meus picos e vales, porque eu consigo, vamos dizer, transferir mão de obra, né? Quando eu tenho muitas operações, de uma operação para outra, para adaptar a mão de obra, porque é uma mão de obra de robôs, então eu consigo transferir essa frota e adequar. Como como a gente falou lá no começo, como aquilo que a rede conhece, qualquer novo elemento que entre dentro da rede, ele passa a conhecer imediatamente. Então, se eu tenho um robô trabalhando numa operação e eu trago outros 50, na hora que eu pluguei os outros 50, eles conhecem a operação inteira. Eles têm um mapa da operação, eles entendem o que tem que ser feito, como é a dinâmica, né? O que tem que acontecer ali dentro daquela nova operação. Então, ela te dá uma capacidade aí, uma flexibilidade super grande. Então, falando de uma solução que é robotização. A gente tem outras soluções também dentro dos warehouses, muito ligadas à inteligência artificial, mas no sentido visual, né? Então, eu tenho operações, por exemplo, que tem um sisteminha de inteligência artificial que a gente desenvolveu, que se chama Eagle Eyes, onde a gente tem um equipamento que vai plugado no garfo da empilhadeira, e à medida que eu percorro o meu armazém num dia normal de trabalho, esse equipamento ele vai lendo tudo que está no armazém e ele conecta com o meu sistema WMS e automaticamente ele vai fazendo o inventário de tudo que ele viu. Então, eu não preciso mais parar para fazer contagem cíclica, né? A própria movimentação de equipamentos do dia a dia faz isso para mim. E toda vez que eu tiver uma divergência, e aí só né, o ser humano ele vai lá para atuar só na divergência, nas exceções, exatamente. É um outro exemplo de como é que a gente pode usar a inteligência artificial aí para, vamos dizer, fazer o grosso do trabalho e concentrar o ser humano de fato para ir lá investigar uma divergência e trazer valor para aquilo que precisa de uma análise mais aprofundada. A gente tem exemplos de inteligência artificial trabalhando depois na parte de distribuição, né? Então, os sistemas de roteirização, eles têm lá uma série de parâmetros, mas são parâmetros fixos, que são usados na hora de definir as melhores rotas para serem percorridas. Mas, ao longo do processo de entrega, né, quando a gente está fazendo uma distribuição, muitas coisas acontecem, o tempo muda, tem um acidente no meio do caminho, uma entrega que era para demorar 10 minutos, demora 50. E aí existem algoritmos que vão, né, recebendo informações real-time de uma série de fontes e tomando decisões de mudar a rota, de fazer, né, pula, essa entrega não vai ser feita mais, e aí isso vai garantir que todas as outras sejam feitas no prazo ou não, ou muda a sequência, com base naquilo que está acontecendo real-time. Então, né, os algoritmos que vão trabalhando ali, recebendo input, interpretando essas informações e dando novos direcionamentos à medida que as informações vão mudando. Isso é falando um pouco da parte de distribuição. Então, eu acho que dentro de logística a gente tem aí, né, uma série de aplicações e aplicações diferentes, né? Algumas delas são mais software, então, né, no caso desse exemplo de distribuição que eu dei, é basicamente um sistema que faz isso. No caso do robô, a gente está falando de software e está falando de hardware também, né? Porque a gente tem que lembrar que às vezes a inteligência artificial ela está só no algoritmo, ela está só no software, mas muitas vezes a gente precisa combinar isso com uma máquina que carrega, que anda, que vai de um lado para o outro, né? Que interage. Que consegue, né, algumas delas são sofisticadas o suficientes
para quando elas encontram, né, quando a máquina encontra uma situação que ela não conhece, que ela não viu no passado, ou seja, ela não tem como saber como ela tem que agir, ela sabe que ela tem que chamar um ser humano. E aí ela depende de um input de um ser humano para ela aprender, né, com aquela situação, e a partir daí ela começa a criar, então, esse novo banco de dados. Então, o banco de dados, às vezes, ele vem daquilo que estava no treinamento da máquina, mas tem muito do treinamento que vai acontecendo à medida que a máquina vai performando, né? Por isso que, normalmente, os algoritmos, eles não conseguem performar no seu pico desde o começo. Eles começam performando de uma certa maneira e à medida que eles vão trabalhando, né, eles continuam aprendendo e vão performando cada vez melhor. Então, também é uma ansiedade que quem está implementando algum sisteminha de inteligência artificial pela primeira vez precisa se segurar, porque não necessariamente a performance inicial é a performance que você vai ter depois no longo prazo, né? Tem uma curva de aprendizado também que acontece à medida que o algoritmo ou a máquina vai trabalhando naquele processo, como qualquer ser humano, né? Perfeito. E Ana, na sua visão, né? Dentro do que você já viu, dentro do que você já estudou, eu acho que você tem uma experiência bem larga nesse sentido, você enxerga que existem muitos ganhos, que o ganho financeiro, por exemplo, ele pode ser mensurado em termos de todas essas atividades, né? Deve, claro, custar um valor desses robôs, da máquina, do software envolvido, ao longo do tempo, de quanto tempo mais ou menos você acredita que esse break-even acontece, né, que essa situação ela recebe seu ganho, seu retorno realmente efetivo? Eu acho que, assim, é difícil da gente falar de um payback médio, porque os projetos, eles podem ter níveis de sofisticação muito diferentes, né? De uma maneira geral, sim, os ganhos acontecem. E o que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente está falando de substituição de mão de obra. Então, quando a gente vai para países onde a mão de obra, né, o custo da mão de obra é maior, o payback acontece antes, porque você substitui uma mão de obra que é mais cara. Normalmente, nesses países também, a tecnologia é mais barata. Então, essa equação, ela fecha de uma maneira mais fácil, porque o custo é mais baixo, né, da tecnologia, e a mão de obra que ela substitui é mais cara. Em países onde a tecnologia é um pouco mais cara e a mão de obra é um pouco mais barata, às vezes demora um pouco mais para ter payback. Por isso que, às vezes, a gente vê, por exemplo, situações que funcionam muito bem na Alemanha, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, e quando a gente vai trazer para cá, o projeto não se paga. Não se paga porque, às vezes, a tecnologia para a gente ainda está um pouco cara, e à medida que ela vai amadurecendo, ela vai ficando mais barata, então essa equação tende a parar de pé, e porque a nossa mão de obra também é um pouco mais barata, né? Então, a gente também tem esse outro lado da equação que às vezes não ajuda. Ao longo do tempo, a tendência é que sempre pare de pé. Mesmo que não haja mudança na mão de obra, como a tecnologia tende a ser mais dominada e tende a se baratear, as equações acabam funcionando. Acabam vale fechando. A pena. Vale a pena, então, olhar para isso, né? Não só olhar para a questão tecnológica de modernidade, de inovação, mas também com relação a um retorno financeiro, um retorno nessa aplicação da inteligência artificial. Legal. Wellington, não sei se você gostaria de comentar um pouco mais sobre como é que a gente pode ajudar os logísticos, né, que estão aí assistindo a gente. Eu me visualizei aí com a Ana em vários filmes, né, do futuro, assim, com robôs trabalhando e tudo mais, e às vezes parece estar ainda um pouco distante. Então, eu te pergunto assim, como é que a gente consegue trazer para os logísticos um pouco mais dessa realidade hoje atual e mostrar para eles também como é que eles conseguiriam iniciar um estudo, uma análise, e talvez aí, quem sabe, alguém que esteja procurando, né, colocar um projeto de inteligência artificial para rodar,
Que dica que você daria para ele, já que você também já ajudou empresas a aplicarem projetos assim? Antes de entrar nesse ponto, eu até fiquei muito tentado de colocar um case mais aí no que a Ana descreveu, né? Ela, inclusive, falou da grande dificuldade que é de você garantir a qualidade dos dados, né? E considerando que essa etapa foi vencida, né? Mas, na realidade, é uma etapa que realmente dá muito trabalho, né? A própria inteligência artificial, né, que tem todas essas aplicações que a Ana descreveu, né, essas aplicações finais, ela também pode ajudar no próprio processo de qualidade de dados, né? Por exemplo, alguns processos logísticos, né, em área de distribuição de produtos, por exemplo, né? Muitas áreas são muito dependentes de input manual, né, das pessoas relacionado a produtos, a produção, a transporte, né? E esses inputs manuais são muito suscetíveis de erros, né? Um input manual no RP, um input manual no formulário, né? Então, mesmo assim, nessa entrada inicial dos dados, nesse tratamento inicial, a inteligência artificial pode, né, através de algoritmos aí de detecção de padrões de erros, né, ajudar a corrigir, né, esses erros de uma forma muito mais sistemática e reduzindo muito mais tempo, né? Então, só colocando um outro casinho a mais de tudo que a Ana falou, né? Mas entrando na questão, né, de qual seria o primeiro passo, né, para um logístico começar, né, a aplicar a inteligência artificial, né? No começo eu falei um pouco, né, dessa jornada, né, de transformação digital, né? Isso vai depender muito do estágio que a empresa se encontra, né? A empresa realmente tem uma cultura de dados, né? As pessoas realmente são abertas, né? Que a Ana falou, a estarem aceitando, né? E realmente aceitando esses inputs que as máquinas dão. Isso é um fator bem importante, né? E além, né, de toda a parte de tratamento de dados, como os dados são armazenados, como eles são tratados, o nível de qualidade desses dados, né? Mas eu acho que um ponto bem importante, que eu acabei também não citando no começo, digamos, uma análise interna que cada empresa pode fazer, né? Digamos, do ponto de vista de processos, né? Processos de negócio em geral, e realmente observar, né, quais são as dores, né? O próprio Renato mencionou a questão da tabela de frete, né? Como é que com essa tabela eu posso realmente dar um sentido, né? Como é que isso me afeta, como é que isso me impacta no meu negócio, né? Então esse, digamos, é um exercício mais consultivo, né? De entender que dores nós temos relacionadas a dados, né? Acho que é um primeiro passo, né? E a partir daí começar a entender, né, que dados temos para suportar, né, para tentar ajudar um processo de tomada de decisão, qual é a dor que esse tipo de dado poderia me ajudar a resolver, porque a partir dessas dores você começa também a identificar métodos, começa a identificar algoritmos, né, que estariam ajudando a resolver esses problemas, porque hoje se fala muito, né, é um buzzword, né, você tem empresas que realmente adotaram muito bem IA, né, se fala IA para logística, né, como se fosse uma coisa só, né. Eu acho que precisa dar um passinho atrás de entender, será que realmente nós temos processos e que a IA estaria ajudando? Acho que é um primeiro passo, né, e a partir daí começar a pensar, né, em que estágio, né, nós estamos aí dessa jornada de transformação, né. Eu não sei se a Ana quer complementar algo mais, ou o próprio Renato falar da própria experiência, né, que ele tem em campo, né? Mas eu vejo assim como o primeiro passo muito nesse sentido, né? Legal. Olha, eu posso quase que ratificar o que vocês disseram da seguinte maneira: eu vim para cá tem 2 anos e é o que falamos lá no começo. Existe a cultura antes de qualquer coisa. Então, assim, a cultura, como ela disse, às vezes vem do marketing, às vezes vem da equipe de vendas, às vezes vem do pessoal que está operacionalizando a expedição, e o dado ele vai se acumulando. Então, qual foi a grande mudança que eu estou tentando trazer aqui em função de dados? É dizer assim, exatamente o que a Ana falou. A área comercial não é bem assim, como você está dizendo. Olha o dado. Não, mas vai dar certo. Não vai dar certo. 10 vezes seguida deu errado, você está dizendo que vai dar certo agora. Não vai dar certo. Então, qual que é o plano? Qual que é a grande estratégia? Você falou outra coisa também, e é meu raio-x. Vamos trazer inteligência para o negócio. Começa assim, de repente para e começa a descer. Aí você fala, opa, o que aconteceu? Porque quando não se tem essa cultura da inteligência artificial, você vai direto para a vedete do momento, né? Para o que é o ápice do que se fala no momento. Vamos para a torre de controle. Aí, o que você vai colocar na torre de controle?
né? Então, você implementa, você faz tudo e você olha e fala assim, peraí, o meu dado não está traduzindo o que eu quero ver. Então, aí a gente recomeça, vai lá para os ajustes iniciais. Eu falo muito isso aqui, né? A gente não tem que colocar regra, hoje a gente tem que algoritmar tudo. Porque assim, ó, eu tenho que algoritmar minha grade, eu tenho que algoritmar minha rota, minha tabela, minha frota, e aí eu começo a desenhar um plano para usar tudo isso. Feito esse plano, eu vou fazer o quê? Aí sim eu vou olhar para a minha torre de controle. O que eu quero ver? E somente depois de eu conseguir enxergar tudo isso que eu já usei como meu plano estratégico lá atrás, eu vou pensar no meu plano de excelência. Então, hoje, muito das empresas, e eu também já cometi, e cometo esses erros às vezes, de que vamos direto para o plano de excelência. Mas o plano de excelência não vai acontecer se a raiz... Vamos olhar para o ótimo ao invés do bom, né? Exatamente. Então, assim, esse exato cenário. Então, assim, nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando aqui com sistemas de automação, a gente vem trabalhando com implantação de novos TMS, torre de controle, empresas que vão me fazer toda a questão da gestão do meu risco. E aí, como você integrar tudo isso sem um bom plano? Entendeu? É bem complexo isso. E quando você para olhar, é o seu dado que está errado. E aí você quer confrontar o comercial, você quer confrontar a expedição, talvez, o teu próprio transportador, teu fornecedor de serviço, mas o teu dado aqui dentro, ele precisa melhorar. Então, nós estamos nessa jornada de mostrar para todas as áreas. Hoje, assim, a empresa, a logística aqui da Frimeza, hoje é um livro aberto. Então, assim, o que você quer saber? Está aqui, ó, acessa aqui. O que você quer ver? Está em dúvida do quê? Acessa aqui. Nós estamos indo para este nível. Porque, assim, o grande desafio da logística é o quê? A logística era uma caixinha fechada, logística só sabia de logística, a área comercial bate, que é o resultado, o marketing não bate, né? Ele planeja de acordo com o que é o marketing e solta, né? Eu já estive em empresa que transportava peças de automóvel e chegou uma carreta de ovo de Páscoa para eu distribuir. Falei, mas o que é isso? É o marketing. Falei, peraí, não vai dar certo. Mas, assim, isso é operação. Hoje a gente já consegue caminhar para esse dado, vamos dizer assim, para essa questão da predição. Então, consegui falar para o marketing, antes de você fazer qualquer coisa, me consulte. Porque se for ovo de Páscoa, não tem milagre. Eu vou ter que ter uma carreta refrigerada aqui para poder fazer qualquer ação. Então, assim, hoje, através dessa cultura de dados que nós estamos desenvolvendo, montando equipes aqui de pensamentos enxutos e tudo que hoje vai me dar vai limpar essas arestas que eu tenho de dados e me dar só o que eu preciso enxergar. Restringir aquelas centenas de KPIs para meia dúzia que vão controlar toda a minha operação. E aí, se um dia eu precisar descer no detalhe, eu sei onde eu vou acessar. Então, eu acho que essa é a grande sacada, é você sair do operacional. A Frimeza, por exemplo, uma empresa de 43 anos, cresceu com profissionais excelentes durante 43 anos. Nos últimos 2 anos, até em função da pandemia, tudo teve um boom gigantesco. O que eu cotei e o que eu contratei há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás de tecnologia, hoje é 100% diferente. Então, eu continuo na jornada de trazer o melhor para cá. E é sempre assim. Hoje, o profissional logístico que ele não tiver o domínio do dado, por melhor que seja o que ele saiba fazer de roteirização, de planejamento de entrega, do que for, de carregamento do veículo, do formato que vai carregar, se ele não conseguir o dado correto, ele não vai ter uma predição, ele não vai ter como prever os acontecimentos futuros. Eu acho que isso é a grande sacada hoje, é a gente olhar para o dado, a cultura do dado. Leva muito você estava falando de integração, né, de sistemas, é a integração da comunicação, do sistema, das áreas, Sim. É uma questão cultural, ela é bem ampla, né? Para inovar, você precisa ter todas essas conexões ali, né? Aquele quebra-cabeças funcionando de maneira geral. Legal, muito bom. Exato. Gente, nós estamos finalizando já o nosso bate-papo. Estava bem gostoso, já queria ficar aqui mais ouvindo vocês contando algumas experiências. A gente aprende muito nesses webinars, eu adoro. E aí, por isso, de novo, agradeço a vocês por terem
aceitado participar e a gente poder trocar essas experiências com os nossos telespectadores aí que estão assistindo a gente também. E para finalizar, eu queria saber se vocês poderiam, né, já que a gente sabe que a inteligência artificial precisa de tantos quebra-cabeças, né, para a gente montar tudo isso, se vocês podem deixar materiais, links, conteúdos que essas pessoas possam seguir, dar um follow lá, acompanhar e ver mais casos, né, dentro da logística ou fora dela, sobre inteligência artificial e se manter mais atualizada em relação a esses próximos passos aí da inovação, que a gente já está aguardando que eles cheguem mais rapidamente, né, no nosso dia a dia. Sim, com certeza, podemos sim. Legal, muito bom, Renato. Eu acho que só para finalizar, né, queria fazer aqui um fechamento, que eu acho que são uns pensamentos importantes, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, eu vejo 3 pontos que qualquer pessoa que for implementar inteligência artificial, especialmente pela primeira vez, precisa prestar muita atenção. O primeiro é o que eu chamo de síndrome de ficar de fora, né? Em inglês é fear of missing out. Inteligência artificial é algo que se fala muito, tem muita gente fazendo, então às vezes existe aquela sensação de não posso ficar de fora, preciso fazer isso. Isso é um perigo, porque se a gente não pensar muito bem aonde a gente vai implementar a inteligência artificial, e se isso não tiver muito linkado à nossa estratégia de supply chain, você pode estar fazendo um investimento numa área ou em algo que de fato não vai te trazer o retorno que você precisa, e aí esse primeiro exemplo, ele acaba sendo usado para matar o restante das iniciativas, ao invés de ser usado como forma de florescer novas iniciativas na área. E aí faço o link com o segundo ponto que precisa ser prestado bastante atenção, que é a questão da cultura, né? Qualquer implementação de inteligência artificial requer uma mudança de comportamento, requer uma mudança de cultura para ser abraçada e para ser, de fato, potencializada. Então, acho que é o segundo ponto que tem que estar na cabeça de todo mundo. E o terceiro é a questão de como é que a gente desenha um piloto versus como que a gente leva esse piloto para a escala. Então, quando a gente vai implementar pela primeira vez, normalmente a gente faz isso numa escala piloto. Essa escala piloto tem o cuidado ali, né? Era tratado quase como um bebê recém-nascido, então os dados são tratados, né, com um maior cuidado, tem todo um time de projetos, de um acompanhamento que não necessariamente é replicável na vida real e na hora que você vai escalar. E aí existem muitas iniciativas que morrem na hora de escalar, porque na hora de escalar não permite o processamento com a velocidade que você precisa quando você vai botar os dados em escala. Então, acho que são 3 pontos aí para fazer um fechamento que eu gostaria de deixar como aprendizados de algumas implementações bem-sucedidas e mal-sucedidas que eu já vivenciei para quem está nos assistindo. Legal, muito bom, Ana. Muito promissor nesse momento, né? Para a gente encerrar, o pessoal saber por onde começar, já sabe quais os cuidados, essas dicas são muito valiosas. Wellington, você gostaria de deixar um recado também final? Se vocês puderem mandar também os links dos materiais que a gente comentou sobre inteligência artificial, nós vamos comentar e vamos mandar aqui para o público que vai assistir a gente, tá? Sim, claro. Eu vou estar compartilhando links de algumas tecnologias que eu já tive contato, que eu acho que podem estar ajudando bastante, né, nesse contexto aí de logística, supply chain. E fazendo eco aí a Ana, né, realmente são vários, você precisa realmente ter esse planejamento, né? Não é porque todo mundo está fazendo e é o buzzword do momento que você precisa fazer, né? Existe esse trabalho consultivo, questão cultural muito importante, pensar nos dados e a partir daí realmente poder, né, medir o valor que isso vai trazer para o negócio, né? De repente você tem uma operação que não necessariamente vai ter um grande valor com esse tipo de solução, embora eu acredite que boa parte das operações de logística tendem a ter, né, muitos benefícios, né, na aplicação da inteligência artificial. Então é fazer, né, um processo, cada fase de uma vez, e cada fase validando, levando em consideração esses aspectos, né, culturais,
questões aí de definir projetos e também definir o valor em cada momento, né? Então, são minhas considerações finais. Agradeço muito a oportunidade e espero que isso possa também trazer várias ideias, né, para os profissionais de logística aí nos assistindo, né? Com certeza. Trarão. Renato, você quer dar alguma palavra final? Alguma consideração? Sim, eu acho que eu posso contribuir aí com tudo que eles falaram. A Ana, ela está numa empresa global e ela trabalha com essa questão tanto do supply chain como da tecnologia, o Wellington tecnologia, e eu sou uma operação, né? E eu trabalho muito focado na área de transportes e tudo mais. Mas uma coisa que eu posso dar como case, que funcionou muito bem aqui para mim, e que pode, vamos dizer assim, mostrar como que essa questão da inteligência artificial, ou até da automação, pode trazer um resultado. Assim que vim para cá, eu me deparei com um cenário de 350 a 400 transportadores aqui, entre os que me atendem aqui, as filiais. E eu tinha um batalhão de pessoas que conferiam o CTS. Então, o que acontecia? O transportador fazia o CTE, me enviava, eu tinha que conferir e falar, tá certo, segue viagem. Bom, isso é muito bacana num cenário de um grande transportador. Como eu tenho no meu ecossistema muitos pequenos transportadores, que às vezes ele é o financeiro, ou ele é o motorista, a filha é o financeiro, o gerente do banco é o contador. Quando saía algo errado, dali para frente era uma sequência de erros, e eu tinha um batalhão de pessoas para fazer essa conferência. E eu tinha, em média, eu posso dizer que eu tinha mais de 50 pessoas entre aqui e as filiais para conferir CTS. Caramba! E com essa visão de inteligência, de automação, vamos ver tudo que se repete, vamos padronizar, vamos tentar fazer com que o sistema faça sozinho, vamos buscar novos sistemas e novas inteligências. Nós fomos atrás de um pacote de soluções, mas ele era gigantesco. E aí vai de encontro com o que o Hector acabou de falar, planejar. Começamos por onde? Eu vou começar aonde? Aonde pode me dar o maior resultado e é a minha maior dor, talvez. Então, nós começamos na automação do CTE. O que aconteceu? Esse sistema me trouxe qual solução? Eu fui buscar o certificado digital dos transportadores, tomei posse desse certificado digital, automatizei as tabelas em sistema e falei assim, a partir de hoje, quando você vir buscar seu caminhão aqui, está pronto seu CTS, seu MDFE, seu CIOT, seu vale pedágio, tudo pronto de acordo com a tabela. Reduzir meu custo de pessoas, hoje eu tenho uma pessoa só aqui na sede e uma em cada filial, são 8 filiais. Melhorei a vida para o transportador, porque aquele transportador que tinha muito trabalho para fazer aquilo em função ele ser o motorista e ele ser a própria empresa, às vezes, acabou, então hoje ele pega esse pacote todo pronto. Eu automatizei a minha questão do pagamento, então assim, vai chegando no final do mês, já vai estar tudo pronto, ou final da semana, ou final da quinzena, está tudo pronto, esse fechamento é automático, diminuir pessoas nesse fechamento, então, um simples movimento que eu fiz gerou todo um resultado operacional. Eu usei, é lógico, não demiti 50 pessoas, mas a gente começou a usar essas 50 pessoas, talvez, em áreas que estavam deficitárias dentro da empresa. A gente conseguiu fazer todo esse movimento com uma simples automação. Fizemos muitas outras, mas esse é um grande exemplo, onde hoje eu emito o CTE para o meu transportador, e eu não sou transportadora. Ele chega aqui e está tudo pronto, ele não tem nenhum problema, vamos dizer, burocrático para ele resolver. Está tudo pronto, CTE batendo, as alíquotas todas certas, tudo bonitinho, o bookzinho para ele viajar está pronto, ele vai, segue a vida e acabou. Acabou minha dor de cabeça, meus chamados no 0800 diminuíram assim drasticamente, que eu tenho um 0800 para atendimento de motoristas. Então, assim, são coisas que durante anos e anos elas foram virando um grande gigante de problemas dentro das empresas e hoje existem soluções. Perfeito. Estão todas disponíveis. É questão de começar a mexer, mudar a cultura, falar, vamos fazer, traz as pessoas, chave, treina todo mundo, a coisa acontece. Legal. Eu acho que essa pode ser minha contribuição para o fechamento dessa nossa... É um lindo exemplo, viu, Renato? Muito bom. Imagine 50 pessoas, você automatizando o processo todo, trouxe para uma pessoa só. Pequeno processo. É isso aí, é olhar pelas prioridades, né? O recado final aí de vocês. Muito bom. Sim. Gente, muitíssimo obrigado novamente pela atenção de vocês, pela disponibilidade, pelos conhecimentos aqui, né? Que foram
deixados. Espero que nossos telespectadores aí tenham gostado também. Façam comentários, nos mandem a sua opinião para que a gente possa sempre melhorar esses debates que a gente tem levado para a logística, porque o nosso interesse é realmente levar algo que vocês possam utilizar na prática, que os logísticos possam pegar as dicas e utilizar no dia a dia dele, né? Que não seja algo complexo. Então, vamos desmistificar tanta tecnologia que tem aí, hoje falando, por exemplo, de inteligência artificial, para que ele possa levar para a sua realidade e usar sempre que possível. Então, muitíssimo obrigada novamente, gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Abraço a todos. Até a próxima, Obrigado. pessoal. Até mais. Um abraço a todos.